Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos falo o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Graças a Deus, aqui fala o pastor Isaac Lufungula. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, nós queremos lhe convidar para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que todas as vezes que nós postar um vídeo novo, você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero trazer uma reflexão rápida com base lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o verso 11, que conta a história ou a narrativa a respeito da tentação de Jesus. O cenário que envolve a tentação de Jesus foi propriamente depois do batismo de Jesus. Olha que coisa incrível. Depois que Jesus havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão, depois que o céu se abriu e ouviu-se uma voz audível que dizia: "Esse é meu filho amado, em quem tenho me comprazido", ouviu, e o Espírito Santo desceu para Jesus ou sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. A Bíblia diz que o mesmo Espírito o transportou, o impeliu ou levou forçosamente para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Marcos diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias e depois do jejum Jesus teve fome. Mas aqui o que nós entendemos a respeito da tentação, esse texto de Mateus 4 traz algumas verdades para nós a respeito de tentação. A primeira coisa, ele prova para nós que o diabo não é uma lenda, o diabo é um ser real, o diabo é um espírito, o diabo é um ser real, é um anjo caído que está causando males sobre a terra. A Bíblia chama ele do nosso arqui-inimigo, a Bíblia chama ele de o acusador, a Bíblia chama o diabo de o opositor, a Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo. Então, primeiro precisamos entender que o diabo não é um ser fictício, ele é um ser real. Ele mata, ele rouba e ele destrói. A segunda coisa que nós aprendemos aqui desse texto, na tentação de Jesus, é que a tentação é inevitável. Querido, ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. Pecado é quando você se entrega na tentação. Pecado é quando você obedece à tentação. Martinho Lutero disse que, olha, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los com que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça. Ou seja, amado, às vezes vem um pensamento como um flashback na nossa cabeça, né? Às vezes você não está pensando nem em pecado, daqui a pouco passa uma mulher sensual, ou um homem de forma sensual, e isso acaba trazendo um certo grau de tentação no teu pensamento. Isso não é pecado. Amado, alguém disse que o primeiro olhar você não peca, mas o segundo olhar você peca porque ele acaba sendo intencional. A segunda verdade que nós aprendemos sobre a tentação, as tentações vêm na nossa vida quando menos esperamos. Jesus, ele acabou de ser batizado. Quando ele foi transportado para o deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece no dia do batismo de Jesus, desce sobre Jesus, o próprio Pai fala com ele. Então, amado, a tentação vem no momento que você menos espera. E, amado, a outra verdade, a quarta verdade sobre a tentação que você precisa aprender é que nós somos tentados muitas vezes na área em que nós temos necessidade, na área que nós temos uma inclinação. Jesus foi tentado, sabe por quê? Porque ele, depois do jejum, ele teve fome. 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. E a primeira coisa que o diabo fez é colocar pedras, mas falando de pão. Ou seja, o diabo está colocando pedras na tua mão, mas ele está falando de pão. E aí que você precisa ter muito cuidado com essa proposta do diabo. Porque ele está falando sobre pedras, mas está falando sobre pão, mas está colocando pedras sobre a tua vida. E a outra coisa aqui que nós aprendemos sobre a tentação, amado, o espírito que impeliu
conduziu Jesus para o deserto, é o Espírito que fortalecia Jesus. É muito importante que na hora de quando as tentações vierem, elas te encontram cheio. Jesus venceu a tentação não só porque era Deus, mas porque era um homem cheio da presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo havia tomado Jesus, por isso ele disse não para a tentação. Outra coisa que você precisa saber, a tentação não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe idade. Tentação, ela não quer saber qual é o teu status social, e cada um é tentado segundo o seu nível de fé e o seu nível de espiritualidade e até o seu nível de carnalidade, porque onde você se inclina é aí onde o diabo vai investir pesado. Que Deus te abençoe, fortaleça o teu espírito e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Deus abençoe, o combate é bom.